Meus queridos irmãos e minhas irmãs, se vocês bem lembram, o tempo santo do Advento é dividido em dois momentos. O primeiro momento, que vai do primeiro domingo do Advento, que é o domingo mais próximo ao dia 30 de novembro, até o dia 16 de dezembro, inclusive. Nesse período, a gente vê nos textos santos uma teologia escatológica que nos fala do fim dos tempos, que consiste na vinda de Deus, nos fala de um Deus que vem fazer justiça, onde as duas grandes personagens é Isaías no Antigo Testamento, é João Batista no Novo Testamento. Dois profetas que exortam a conversão, a mudança de vida, que exortam a conversão e a adesão a nosso Senhor. O advento desse primeiro momento espera o Senhor que vem, mas que vem na sua segunda vinda gloriosa, eterna e definitiva. Como a gente professa no credo, donde há de vir a julgar os vivos e os mortos, o Senhor que vem, naquilo que a liturgia chama de parousia. Que para nós não é simplesmente uma expectativa de algo que no futuro vai acontecer. Não. É uma vivência real de algo que já acontece. A vinda do Senhor que acontece ao nosso mundo, é claro que agora sob o véu do sacramento, mas é o início da vinda triunfal e definitiva, como assim falou São Lucas ao escrever os Atos dos Apóstolos. Homens da Galileia, esse mesmo Jesus que vocês viram subir, ele vai descer da mesma forma. E a igreja continua esperando, abobada, olhando o céu, como eu costumo tanto dizer a vocês. A nossa vida, uma vida na esperança, esperando o Senhor que virá. Daí as torres das igrejas apontando para o céu, daí toda essa liturgia triunfal, espetaculosa, toda ritmada, onde nos faz de verdade adentrar no luminoso, no extraordinário, no impossível, a nossa realidade carnal, humana e finita. Mas, a partir de agora, a liturgia da igreja, ela vai entrar na Semana Santa do Natal. É uma pena que a gente só fala de Semana Santa quando a gente fala lá atrás, na ressurreição, ou na frente, que estamos no início do ano litúrgico. Mas o segundo momento do tempo santo do Advento começa agora do dia 17 até o dia 24 exclusive, ou seja, o primeiro tempo até o dia 16 inclusive, o dia completo, e o segundo momento até o dia 24 exclusive, ou seja, até as vésperas, onde a gente vai rezar a vigília santa do Natal. Só que, meus irmãos, minhas irmãs, essa Semana Santa do Natal, ela tem também dois personagens importantes. Primeiro, é a bem-aventurada Virgem Maria, Mãe de Deus e Senhora Nossa, que está na iminência, na expectativa de dar à luz ao seu filho. Mulher da esperança, mulher da confiança, mulher da expectativa, mulher do ó. Existe um título de Maria do tempo do Advento, Nossa Senhora do ó.
Porque a partir do dia 17, todos os dias a igreja na liturgia santa vai exclamar: ó raiz de Jessé, ó Adonai. E a igreja vive essa exclamação da vinda grandiosíssima de nosso Senhor. Agora não mais olhando para a frente, mas olhando para trás, aquele momento em que ele se encarnou e veio habitar entre nós. Maria, a grande personagem. José, outro grande personagem. Por quê? Porque estão ali vivendo o grande mistério de Deus nosso Senhor. Deus que se faz homem, o Verbo de Deus que se encarna, a palavra divina agora que é carnal. Se vocês pegam o livro do Gênesis, nos primeiros capítulos, vocês vão ver que no princípio, lá atrás, o Verbo, ele pairava sobre as águas. Por meio dessa palavra tudo foi feito. É por isso que São João, ao escrever a introdução do 4º Evangelho, o prólogo do Evangelho de João, que é uma das páginas mais difíceis das Sagradas Escrituras, quando ele fala lá do Verbo de Deus, ele exalta de verdade a encarnação do Senhor, a encarnação de um Deus eterno que se aniquila e se faz homem. Para quê? Para salvar. Salvar quem? A raça humana. Por quê? Porque se corrompeu. A encarnação do Verbo de Deus, o seu aniquilamento, a sua humilhação em se fazer homem, um espetáculo, Deus grandiosíssimo, magnânimo, que se faz menino na fragilidade de uma manjedoura. É uma seta para mim como sacerdote, é uma seta para você cristão, que nós devemos de verdade fazer esse trabalho do rebaixamento, ou seja, de compreendermos que nós não somos nada, que se Deus se aniquilou para salvar, nós também devemos nos aniquilar para salvar. O mesmo movimento de Jesus é o mesmo movimento que nós devemos fazer, só que com uma diferença. O aniquilamento de Cristo é para salvar o outro, porque ele já está salvo, ele é Deus. O nosso aniquilamento é para salvar o outro e nos salvar também. E é aqui que muitas pessoas não conseguem entender. A mensagem da Igreja Católica dura, porque, minha gente, a igreja não tem como objetivo fazer ninguém feliz aqui, mas tem como objetivo nos converter para nos fazer alcançar o céu. E é aqui que muitas pessoas não conseguem entender. A igreja é chamada de porta do céu. Por quê? Porque a igreja tem essa capacidade de nos levar até Deus. Por isso que ela é chamada, desde o Concílio de Trento, no século XVI, de sacramento primordial da salvação. Por quê? Porque a salvação que nos veio por Cristo, frágil na manjedoura, foi confiada à Igreja de Deus pelos seus legítimos pastores. É interessante porque algumas pessoas com a cabeça de fé um pouco bagunçada não conseguem compreender e entender que a salvação passa por meio da igreja. Eu já encontrei pessoas que querem Cristo, mas não querem a igreja. Eu já encontrei teólogos renomadíssimos que aceitam Cristo, mas não aceitam a igreja.
Basta a gente imaginar um Loisi da vida que diz assim: Cristo pregou o reino, veio a igreja. Um tolo, desvairou no pensamento, divagou erradamente, porque assim como Cristo, assim como Deus escolheu Maria, Deus também escolheu a igreja. Assim como Maria é obra das mãos de Deus, a igreja também é obra das mãos de Deus. Eu achei tão bonito, porque uma pessoa por esses dias elogiava a ordenação, o que aqui acontecia, tudo aquilo, e dizia assim: padre, mas é tão bonito quando a igreja ela está reunida, são tantos padres juntos, um pensamento bonito, mas ainda não entendeu a profundidade, porque o presbitério reunido ao redor do seu bispo, está a igreja de Deus totalmente, nada falta. Então, é preciso que nós católicos compreendamos, entendamos, que esse tempo, ao voltar a nossa atenção toda ao menino Jesus, que um dia nasceu na manjedoura, é um convite ao meu rebaixamento, a aceitar aquilo que a igreja me diz, aquilo que a igreja me orienta, aquilo que a igreja me exorta a viver. E aqui nós temos que agir com muita seriedade para entendermos se a mensagem anunciada ela é uma opinião de um religioso ou se ela é uma doutrina deixada por Deus. O que muitas vezes algumas pessoas se chocam aqui é porque não estão preparadas para viver à altura da perfeição desejada por Cristo, para que o homem seja como o Pai eterno. Aí se choca com a mensagem quase que inacessível, onde muitas vezes o sacerdote é até incompreendido por dizer a verdade, por anunciar o reino, por ser fiel aos mistérios que ora celebra. Então, meus irmãos, a Semana Santa do Natal nos convida de verdade a fazermos esse rebaixamento. Vamos nos rebaixar. Essa kenosis, igual ele fez, esse decaimento, vamos fazer a mesma coisa, quebrando a nossa vaidade, o nosso orgulho, e nos abrindo totalmente para Deus, e nos abrindo totalmente para a graça de Deus, e nos abrindo totalmente para os céus. E a igreja, ela não cansa de nos mostrar que Deus, Ele é capaz de tudo, porque é o Senhor do impossível. Para Deus não existem limites nem barreiras, a não ser os limites e as barreiras que Ele mesmo colocou, como por exemplo, a sua fidelidade. Deus é fiel. A liberdade que Ele dá ao homem, se o homem quer viver com Ele ou não. Mas em Deus não existe limitação. Ele é o ilimitado, porque tudo está nele, tudo dele vem e tudo para Ele vai. Vamos, pois, meus queridos irmãos, minhas irmãs, vamos pedir ao Senhor, o bom Deus, que prepare o nosso ser, o nosso coração, para vivermos santamente essa semana santa do Natal de nosso Senhor. Que rezemos a novena, que abramos o nosso coração, que preparamos o nosso ser totalmente para Deus.
para que o episódio de Natal que vamos reviver não seja simplesmente uma cena que lá atrás aconteceu, uma cena histórica, mas seja de verdade uma realidade que acontece em minha vida, onde eu me rebaixo, onde eu mudo, onde eu me converto para me salvar e salvar os outros com os auxílios divinos imbuídos na graça de Deus.